Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta para resgatar essa época gloriosa. Chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men! E você está na TV Colossus. Olá, bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast ocasional sobre os X-Men. Eu sou Thiago Lins e sou o melhor no que faço, mas o que faço não é nada legal, pois meu trabalho é presencial. Eu sou Thiago Lins e... Bom, como é um episódio solo aqui do Wolverine, eu tô aqui numa boa, gravando sem os moleques me atrapalharem. Eu que sou o maior expert desse podcast, tô aqui em meio à minha coleção de quadrinhos, me deleitando e vou falar um pouco sobre o Wolverine pra vocês, amigos. Porra, Thiago, de novo isso, mano? Putaria é essa? É isso aí não tá em contrato, não. Pô, me deixa em paz, cara. Me deixa sozinho Não. um episódio. Não. Vocês não me dão espaço. Tirar o Gabriel eu até entendo, mas todo mundo é sacanagem, Thiago. Aí não mas dá. aí Aí não tem como. eu tento sair, mas me puxam de volta pra essa relação que não tá dando certo. E eu acho incrível você fazer isso logo num episódio que você não pode nem usar a desculpa que o Wolverine é um lobo solitário, porque nesse ele reuniu um time, mano. É verdade. E tal qual o Gabriel, ele reuniu um time de pessoas que odeiam ele. Fora, Gabs. Fora, Gabs. Fora, Gabs. Eu tava pronto pra falar, mentira, vocês gostam de mim, mas aí não deu 2 segundos já. Enfim, vamos pro programa. Eu sou o Gabriel Ávila e esse episódio é dedicado à memória do Garrison Kane. Aqui é o Lucas Fantini e o uniforme marrom do Wolverine é o melhor uniforme do Wolverine. Tô pensando. Cara, eu não consigo pensar em uma. Sabe por quê? Porque você prefere a Laura. seu bostinho. Tá, eu já pensei. Pensou? Tá. Eu sou Nico Garofalo e esse episódio foi pra dar tesão em fã do John Carpenter. Eu confirmo. Oi, gente, e antes da gente começar aqui o episódio propriamente, a gente queria agradecer a todo mundo que tem comentado, falando pra gente que tá vendo o desenho pra acompanhar o podcast. A gente ficou muito feliz. E pra conhecer vocês melhor, a gente queria que vocês comentassem aqui embaixo qual é o X-Men favorito de vocês. Então deixem aí o comentário antes de ouvir a gente pra gente saber de vocês. É isso aí, e essa semana a gente chegou no episódio solo do Wolverine, né, que tava todo mundo esperando já desde a primeira temporada, porque a gente sabe que sendo X-Men existe uma grande chance de ter um momento solo do Wolverine ali, e ele foi, assim, meio que uma continuação de muita coisa que foi acontecendo ao longo dessa uma temporada e meia, né, Nico? Não, então, na primeira temporada a gente teve aquele final meio chocante ali, né, do Magneto removendo o Adamantium do Wolverine, ele ficando em coma. Beleza, a gente viu que ele tava recuperado, mas ainda com as garras de osso, né, quando ele tava lá no futuro. E aí, no episódio anterior, a gente teve a cena pós-créditos que muita gente não viu. Talvez o pessoal que ouve a gente também não tenha visto a gente comentando a pós-créditos no nosso pós-créditos. Mas o Wolverine, ele encontra com o Capitão América e com a Viúva Negra. Até fez a gente especular aqui que ia voltar pra uma HQ mais clássica de décadas atrás ali, que o Wolverine relembrava a relação dele com a Natasha e com o Steve, que tinha o envolvimento do tentáculo ali, mas acabou não acontecendo agora. E nessa cena pós-créditos, o Capitão América entrega pra ele um arquivo da Arma X, né? E o Wolverine encerra falando que vai reunir o antigo grupo de novo, e nesse episódio a gente vê isso acontecer e quem é esse antigo grupo que ele falou, que é basicamente o Esquadrão Suicida dos Mutantes ali. É basicamente isso, porque o episódio 4 começa já com a galera num helicóptero, conversando, aquele papo, né, de brother, assim, e eles estão indo pra uma missão. E eles são quem, né? A gente tem o Wolverine, que reuniu esse time, o Morpho, que foi com ele, a gente vai discutir o porquê, e aí junto deles estão basicamente as pessoas que meio que mais odeiam o Wolverine, mas que faziam parte do passado dele, né, que é o Dente de Sabre, a Lady Letal, o Maverick e o Garrison Kane. E aí, antes da gente avançar no episódio, eu acho que é legal a gente fazer um pouco o que o episódio do desenho não fez e falar um pouco sobre essa galera, né? Apresentar eles um pouco, porque o desenho meio que assim, eles dão uma resumidinha bem rápida, num diálogo bem safado, assim, do Morpho, mas não aprofunda mesmo quem que é quem, né? Então,
Então acho que é um bom jeito da gente começar esse episódio falando quem que é o time X. Era o que eu ia fazer no meu episódio especial e solitário. Não, Mas tudo bem. tem que Vou participar fazer do agora time. com vocês. Ok. Então, na verdade, o que eu achei mais improvável foi o Kane. Porque, assim, ele aparece na X-Force número 2, lá dos anos 90 do Liefeld, como um dos 6 caras que andava com o Cable. E aí, eu acho que, na verdade, assim, esse personagem tá aí pra 2 piadas. A primeira, remeter a X-Force do filme do Deadpool, porque, como a gente vai ver, ele morre sumariamente. Ele tá ali, tem uma fala e já morre, coitado. E segundo, porque o codinome dele na X-Force, do Liefeld, era Weapon X. Então, ele é literalmente o Arma X. A ligação dele, na verdade, com o Arma X é depois que ele acaba caindo lá e fazem experimentos com ele e tudo mais. Mas o início, pra quem leu nos anos 90, tipo, ele não tava nem um pouco relacionado ao Wolverine. Então, achei isso engraçado. A Lady Lethal, sim, era o antigo affair do Wolverine. Ela, né, se submeteu a essas alterações no corpo, colocou adamantium nas garras e tudo mais, pra vingar o pai, que teoricamente teria começado esses experimentos e adamantium, e o Dr. Cornelius teriam roubado. E aí sim, o Team X original, que era formado pelo Wolverine, o Dente de Sabre e o Maverick. A primeira aparição dessa história é justamente junto com a primeira aparição do Ômega Vermelho, no começo da fase do Jim Lee nos X-Men. O gibi solo dele, como a gente já explicou aqui, não ele na Uncanny, o gibi solo só X-Men, o Jim Lee. E eu acho que, se eu não me engano, é lá pelo número 3 ou 4. Fantini, você sabe qual a saga dos X-Men que essa história se encontra aqui no Brasil? Essa primeira aparição do Omega Red, aqui no Brasil, ela saiu não há muito tempo atrás, no volume 2, né, da segunda temporada da saga dos X-Men, que, né, começou toda a fase do Jim Lee e tudo mais da década de 90. Aí tá no volume 2. Sim, e o Time X, ele já tinha aparecido na série antiga mesmo, dos anos 90, né? Primeiro de um jeito meio... Eles fazem uma alusão, né? Tem um momento em que o Professor Xavier entra na mente do Wolverine, aí ele vê lá o rosto do Maverick, o Dente de Sabre. A gente até falou disso na primeira temporada aqui do podcast. Se você não ouviu, querido ouvinte, vale voltar lá. E depois num episódio meio que dedicado a eles, né? Que é um episódio justamente chamado Arma X, Mentiras, Videotape, que além de ser uma referência ao filme Sexo, Mentiras e Videotape, também inspirou o título desse episódio que a gente tá comentando agora. O original foi Mentiras e Videotape, e aí pra X-Men 97 eles atualizaram, né? Avançaram pra Mentiras e DVD. Esse episódio que o Gabriel citou, ele é muito legal porque é o Team X original, né? Que é o Dente de Sabre, o Maverick e o Wolverine, mais a Silver Fox, né? Que é outro interesse amoroso do Logan. E eles vão juntos lá nas instalações da Arma X e descobrem que a parte das lembranças deles eram falsas, né? Sim. E, tipo, os experimentos foram feitos com eles e, através de trauma, através de várias coisas, criaram essas memórias falsas para uma espécie de controle. E é bem triste, né? Porque o Wolverine tem essa história de amor que ele escreveu, o nome dele, da raposa prateada, numa árvore, e era tudo mentira, né? É inspirada numa edição bem clássica do Wolverine, lá fora é a Wolverine 50, pra quem é velho é a Wolverine 39, lá de 1995, que tinha capinha com as 3 garras rasgadas, e pra quem é novo, vocês podem comprar na saga do Wolverine número 4, que também tem a capinha com as 3 garras cortada, é mó legal, assim, tipo, é meio que um arquivo da Arma X que ele foi e meteu a garra lá, rasgadinho, e é desenhado pelo Mark Silvestre, escrito pelo Larry Hama, muito divertido, recomendo demais. E entre as memórias legais tem, tipo, várias versões, assim, ao longo do tempo do Wolverine e do Dente de Sabre. E tem um Wolverine cubano, assim, com um charutão, meio Che Guevara, assim, uma boina, que eles estavam lá com os revolucionários de Cuba. Todos os gibis que a gente cita aqui, a gente vai tentar deixar o nosso link aqui embaixo para vocês, quem quiser conferir, e quem puder clicar pelo link, ajuda bastante o nosso canal. Achei muito legal que no episódio antigo, inclusive você ouvinte, se quiser, tiver a curiosidade, ele é o episódio 16 da temporada 4 do desenho antigo. E como o Thiago falou, ele tem a Silver Fox, que não tá nesse episódio do X-Men 97. E de primeiro eu achei que, sei lá, eles só não trouxeram ela, sei lá, mas eu acho que tem um motivo pra isso que a gente vai discutir mais adiante no episódio. E aí, justamente voltando pra ele, né, a gente começa com o time, né, a galera reunida, trocando ideia, fazendo piada e tal. E a gente tem meio que um resumo
da situação. O Wolverine fala, ó, fiquei sabendo que o Arma X tá fazendo uns experimentos cabulosos, então eu precisei juntar aqui a galera que é ligado a eles de alguma forma pra vir resolver a situação. Meio que acabar com o projeto Arma X de uma vez por todas e tudo mais. E aí o Morpho tá lá. E o Wolverine até fala meio tipo, ó, não falei pra você vir, você tá aqui porque você quer, então fica na sua, sabe? Meio assim. E o Morpho, não, eu vim porque eu fiquei com dó da sua cara de cachorro pidão e tal, que, né, claramente ironia, porque o Wolverine não faz cara fofa, mas nem pra Jean Grey, quem dirá com o Morpho. E aí, a gente não tem nem a chance de ter um desenvolvimento nessa conversa, porque enquanto eles estão sobrevoando, eles têm meio que um ataque de um monte de pássaro, assim, que depois a gente vê que são uns pássaros meio mortos-vivos, assim, com babando uns negócios verdes. E ali a gente já vê que o negócio começou a ficar estranho. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu não lembro, o Dente de Sabre não tinha aparecido. Ele apareceu na primeira temporada de X-Men 97. Eu não lembro em que pé ele e o Wolverine terminaram, porque sei lá o que o Wolverine fez pra convencer ele a colar numa missão com ele, né? Ainda que seja pra matar o pessoal da Arma X, que também prejudicou o Dente de Sabre. Eu acho que o legal desse episódio, a gente estava até comentando em off aqui antes, é como se fosse, pra quem gosta de Simpsons, um daqueles episódios da Casa da Árvore, assim, sabe? Que é de Halloween. Porque é tudo muito improvável. É tipo, olá, meus inimigos. E pessoa que nem é meu inimigo e nem me conheço, mas vai ser um recurso de humor no episódio. Vamos todos nos reunir e reviver o passado e fazer uma linda viagem de helicóptero. E eles vão trocando ideias sem brigar. Isso que é o mais legal. Sim, até rola uma provocaçãozinha, né, que, tipo, eles estão lá meio que mostrando quem tem a arma maior e a Lei de Letal, tipo, nossa, que idiotice, né, mas, tipo assim, não passa disso, tá muito um grupo de amigos, né. A escória da Arma X está com um novo laboratório conduzindo experimentos ilegais de novo. Quem melhor para acabar com eles do que um esquadrão peso pesado? E aí a gente tem esse ataque dos pássaros e tal, e o avião, né, a nave que eles estão cai. E aí, logo de cara, a gente já tem a primeira baixa, que é o Kane, coitado. Ele literalmente abre o episódio falando, faz duas piadas e morre, mano. O cara morreu de forma horrível ainda. Mano, e pra piorar é meio isso, assim. Tipo... Não deu nem pro cheiro, mano. Não teve. O cara não teve uma cena de ação, tá ligado? Não é nem que a gente vê ele morrer. Não. Tipo, ele só aparece morto. A gente não vê como acontece, foda-se. E era o único que no helicóptero tava empolgado pra parada, sabe? E essa hora foi foda, tipo assim, não sei vocês, mas a minha reação foi, tipo, eu fiquei meio em choque, tipo assim, mano, ele morreu mesmo, tipo, ele não tá se mexendo, nada, né? Porque, sei lá, essa galera do Arma X, às vezes tem fator de cura, às vezes não tem, eu, sinceramente, não li bastante pra saber se é o caso do Kane, sabe? Então, quando eu percebi, não, ele realmente morreu, aí aparece uma Maverick e fala, gente, qual é o status da operação? O Morpho nem responde. Ele só fala, tipo, brother, olha e volta, tá ligado? Você acha que é o status? O Maverick é aquele meme de Community do Troy chegando com as pizzas. Sim, E tudo pegando fogo. A pessoa morrendo. E o Maverick, E aí, ó. cheguei com as pizzas, galera. E aí, ó, só a título de curiosidade, eu contei, dá menos de 2 minutos e meio a participação do Kane. Entre ele aparecer fazendo piada e ele aparecer empalado por uma árvore. Dá 2 minutos e meio, mano. Pai, coitado. Essa provavelmente seria a minha vida num apocalipse zumbi, cara. Nossa, mano. E tipo, não porque algum zumbi te pegou, você só tropeçou e morreu sozinho, é isso. Não, muito provavelmente. Eu tava distraído fazendo piada com alguma coisa. Sim. E aí, de volta ao cenário apocalíptico do nosso queridíssimo time X, né? O Morpho, o Maverick, eles vão se encontrar com a Lady Letal e eles vão atrás dos outros, né? Andando na mata e tal. E aí, como toda boa história do Wolverine, eles têm que sair na porrada com um urso, né? E aí eles saem na mão com um urso mutante e tal. O Morpho até se transforma no Sasquatch da tropa Alpha pra lutar contra o urso. Eu achei bem legal isso. E aí o Wolverine aparece, né? Sendo o Wolverine, mas quem resolve mesmo é o Dente de Sabre, porque ali a gente tem uma sutil diferenciação entre os dois, em que o Wolverine ainda tenta brigar meio que de igual pra igual, tal. O Dente de Sabre chega por trás, quebra o pescoço do bicho, acabou. Não tem papo. E aí esse é o momento onde meio que todo mundo, fora o Morpho, descobre que o Wolverine tá sem o Adamantium, porque ele puxou as garras, né, pra lutar contra o urso e tá lá só os 3 gravetinhos de osso, né. E aí o Dente de Sabre, pô, mano, o Dente de Sabre desse episódio, ele tá muito engraçado, porque ele ri, mas é um riso tão sincero, e, tipo, caralho, você se fudeu. Além de Letal em choque, o Dente de Sabre rindo pra caralho, e aí eles começam a conversar, tipo, mano, o cheiro aqui tá estranho, tem alguma coisa esquisita, e aí já é o primeiro prenúncio de que o bicho vai pegar aí no episódio. Uma coisa que eu gostei, que pode ser completa viagem minha, né? Eu gostei do design dos animais mutados ali, né? Os pássaros em específico me lembrou muito o Garoto e a Garça,
do Miyazaki, que ganhou o Uhum, Oscar. sim. Porque eles têm também, a garça tem também aquele bico que de lá sai um lábio com os dentes, não sei o quê. Então o Ela é design meio escrota. dos pássaros que bateram no jato deles me lembrou um pouco. Pior que faz sentido mesmo. Realmente, a garça, ela, quando de longe é mó ave bonita, aí dá um zoom, é meio escrotona, assim. E o urso é a mesma coisa, né, coitado? Todo, sei lá, com umas pelotas, uns negócios esquisitos. E aí, justamente, acho que os animais escrotos já dão um primeiro gostinho de que a partir daí o episódio dá uma guinada pro terror. Porque aí eles invadem o laboratório do Arma X e, assim, tá tudo escuro, destruído, corpo mutilado pra todo lado, assim. O Morpho, ele até chega até falar, né, pô, galera, tá meio sinistro aqui, como é que a gente vai embora, né? E aí o Wolverine, na melhor vibe, missão dada é missão cumprida, fala, ó, aqui o trabalho vem primeiro, depois a gente vê esse pequeno detalhe de como a gente vai sair dessa armadilha que a gente acabou de entrar. Ele nesse episódio tá muito foda, tá muito badass, cara. Tem vários momentos, assim, o episódio inteiro tem esse tipo de coisa. Momento bater no peito, né, tipo, Chakupai. Tá muito foda. E aí eles continuam, né, procurando o Dr. Cornelius, né, que é um dos cabeças ali do Projeto X, pelo menos, eu não sei na história dos outros, mas pelo menos na do Wolverine, né, o cara que tá ali supervisionando quando eles colocaram o Adamantium no osso dele e tal, e eles encontram o cara, e ele é meio arrogantão, falando que, eles são cachorros que fugiram e agora estão voltando e tal, e aí a gente tem um momento onde a Lady Lethal confronta o Cornelius, né, que ela fala que ele roubou e corrompeu o projeto do pai dela, e isso é uma referência, nem a um gibi dos X-Men em si, mas a um gibi do Demolidor, que é onde a Lady Lethal fez a primeira aparição dela, ainda como Yuriko, ela nem tinha o nome de Lady Lethal, onde o pai dela, que é o Lord Darkwind, queria colocar metal no esqueleto, não de mutante nem nada, mas do mercenário. Ele queria ali meio que fazer um experimento de criar uma arma perfeita, um super soldado, colocando metal no osso de algum assassino que ele pudesse colocar a mão. E aí, por ser um gibi do Demolidor, era o mercenário, né? E eu achei muito engraçado isso porque eu não tinha ideia que ela era uma personagem do Demolidor que depois acabou entrando pro universo dos X-Men e tal. Mas é isso, assim. E no desenho, tanto no antigo, né, na série animada dos X-Men antiga, eles não fazem a menor referência a isso. Eles só falam, tipo, meu pai criou esse bagulho, você matou ele, né, porque ela culpa o Wolverine pela morte do pai dela e vai atrás dele. Mas eles não entram em muitos detalhes sobre isso, né? Só falar que essa edição do Demolidor, ela foi escrita pelo Dennis O'Neil, que é conhecido pelo Batman, pros fãs de Batman, e desenhada, sabe por quem? Pelo nosso amigo Larry Hama, roteirista de Wolverine e de G.I. Joe. E ele é desenhista também, nesse caso ele desenhou a história. Meio Frank Miller, né? Tipo, desenhou e aí depois foi lá e escreveu o Wolverine pra caralho. Só que não tem o talento do desenho do Frank Miller. Mas gostamos de você, Larry Hama. Um beijo. É isso. E aí, né, o que o Cornelius faz com essa referência, né, ao pai da Lady Lethal? Ele dobra a aposta, ele fala, mano, o trabalho do seu pai era uma merda, era primitivo, e aí, só que, além de mijar no falecido pai da coitada, ele também aproveita pra deixar o gancho pra gente entender o que tá acontecendo ali, porque ele fala que o trabalho dela era tão primitivo quanto os mutantes são primitivos perante a rainha. E aí ele começa a rir, começa a vomitar umas gosmas verdes, e aí ele explode num alienígena gigantesco, que literalmente sai de dentro dele, numa sequência bem body horror, que a gente comentou que faltou no primeiro episódio, nesse teve, né? E aí a gente descobre que, na verdade, a Arma X tá infestada pela ninhada. E o que é a ninhada, rapaziada? Se você que tá nos ouvindo é um verdadeiro fã da TV Colossus, você se lembra que no último episódio que eu tentei dar o golpe aqui e falar do Wolverine, eu e o Nico discutimos porque ele é um jovem imaturo que prefere a Laura do que Logan como Wolverine, e que pra mim é a mesma coisa que preferir o Helverine como motoqueiro fantasma do que o Danny Cat. Eu fui tentar provar pra ele que existem várias histórias muito legais do Wolverine sozinho e que ele é um cara muito legal. E uma delas é justamente uma edição que está aqui no Brasil em Fabulosos X-Men, volume 9, edição definitiva. E é ali bem a fase, acho, mais gostosinha do Chris Claremont, que é uma época que o Paul Smith já começou a desenhar, tem o Dave Cockrum de volta, e parece que o Claremont acertou de vez, assim, o tom. Parece que ele entendeu o que cada personagem é, cada um tem uma voz. Nesse episódio específico que aparece a Ninhada nada mais é do que o Alien versão da Marvel, porque o nosso amigo Claremont, que inclusive é um dos co-roteiristas de Caravana da Coragem, aquele filme com os Ewoks, ele era um grande fã de ficção científica, ele vive citando Star Wars em sua passagem pelos X-Men, e aí ele cria meio que, entre aspas, a versão de Alien deles. E essa história específica do Wolverine, tô falando tudo isso pra retomar esse conceito,
Eu gosto muito porque lá a gente, além de aprender o que é a ninhada, que é essa raça alienígena que só quer sobreviver, que coloca os ovos em outros hospedeiros, para que todos os outros se tornem parte, né, do grupo deles, se tornem os mesmos seres, porque elas têm uma hive mind, a gente aprende que o Wolverine não pode ser dominado por elas, porque o fator de cura, no caso, no gibi, impede do ovo se desenvolver e ele virar um desses monstrões. Então, eles estão lá no espaço, todos os outros estão virando já essas criaturas, ele se recupera e, como um bom samurai, ele fala: vou tentar salvar meus amigos e, se for preciso, vou matar cada um deles para que eles não tenham mais esse sofrimento. E é uma história muito legal, assim, foi a primeira que eu gostei de verdade do Claremont, porque ele é muito palavroso, ele é um cara, assim, datado, chato, e essa edição solo do Wolverine é muito legal, assim, muito divertido, tá muito bem escrito, e recomendo para vocês todos a leitura. Se quiserem ler na versão americana, você vai encontrar no Ônibus 3 do Uncanny X-Men, que é inclusive a minha parte favorita do Claremont. A ninhada, eles aparecem em vários momentos assim na história do X-Men, mas eu acho que a mais recente, pelo menos acho que a mais relevante dos últimos anos, foi na Era de Krakoa, né, que você tem o Bro, que é ele é tipo um membro da ninhada, mas ele não é agressivo, ele nasceu meio que, ao invés de agressão, ele sente empatia, então ele é todo bonzinho, ele usa roupinha e tal, e tem aquela história lá na época de Krakoa, que ele consome um ovo rei e vira meio que o líder da toda a espécie da ninhada, e meio que a ninhada meio que vira quase que um aliado, assim, dos mutantes, assim, nessa era. Não, e eu adoro o Bru, porque ele surgiu ali no Wolverine e os X-Men, que é uma fase que eu gosto muito, ali do Jason Aaron, e eu gosto tanto que eu pedi pro desenhista, o Molina, desenhar um Bruzinho pra mim no meu ônibus. Eu paguei uma remark dele, Que da hora. e ele fez ele bonitinho com um terninho, assim, tipo, oi, Thiago. Se der, a gente Legal. posta aí o link pra galera ver. Eu vou botar no meu Instagram bonecrinhos, depois deem uma olhada lá, vou botar a fotinha do Bru. Mas a ninhada surge ali na fase do Claremont depois que o John Byrne sai, né? Tipo, é mais ou menos ali. Isso, é na época que o Cochran, que é o primeiro desenhista, volta, e logo em seguida o Paul Smith, que é meu desenhista favorito dos X-Men. Olha aí, trivia, vocês acharam que era o Jim Lee? Acharam errado, otário. Eu achava Paul que era Smith. de Lee. Eu achava também. Paul Smith é fudido, é que ele desenha pouco, mas é lindíssimo. Depois procurem aí, Paul Smith. É ele que fez aquela clássica ilustração da Kitty Pryde falando: o professor Xavier é um babaca. Aquela edição é dele. Desenha bem pra caramba. E esse ônibus vale muito a pena. Vocês já sabem, eu cito todos os episódios, estou lendo tudo do Claremont em ordem. Valeu a pena? Não. Nem meu tempo, nem meu dinheiro. Mas esse terceiro ônibus é muito bom. Eu recomendo. O trabalho do professor Oyama era um grande lixo. Era irrelevante, primitivo. Assim como vocês mutantes são para a rainha. De volta ao episódio, os nossos heróis, né, eles dão de cara com essa raça alienígena desgraçada, né, a versão mutante, né, a versão da Marvel do Xenomorfo, né, o Alien, o oitavo passageiro e tal. E aí eles batem em retirada, né, eles saem matando alguns, né, e até é legal que o Morpho se transforma em alguns personagens pra poder fazer isso, né, outros personagens da Marvel, tipo o Coisa, do Quarteto Fantástico, é bem legal. E aí nisso eles fogem pra um bunker que tem paredes de adamantium, né, que, como já foi dito aqui e vai ser mais explorado no episódio, é meio que não é uma fraqueza, né, da ninhada, porque, pô, adamantium é o metal mais poderoso do mundo todo, né? Falam isso o tempo inteiro. Mas aí é meio que um lugar onde eles conseguem ficar livres dos bichos, né? E aí, nesse momento, eles trazem dois easter eggzinhos, assim, que eu achei bem legais. O primeiro é o Wolverine falando que ele já sentiu o cheiro de uma coisa parecida com a ninhada. E isso é porque na série original dos anos 90, eles fizeram meio que um episódio da ninhada, mas não usaram ninhada. Não sei por que, eles chamaram os bichos de colônia. É meio parecido, é basicamente uma raça também que funciona nessa mente de colmeia e tal, mas por algum motivo eles não chamaram de ninhada. Não sei se por alguma treta de direito autoral, o que era. E aí, logo na sequência, ele vira pra Lady Lethal e fala, tipo, legal, né? Nossa segunda invasão alienígena. E isso é porque no único episódio em que a Lady Lethal aparece, no desenho antigo, é até um episódio confuso, assim, porque é um episódio duplo, onde é a apresentação dela, eles têm explicam meio que o namorico deles no passado, que ela se transformou num ciborgue, blá, 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 blá. E aí, no meio disso, eles estão no esgoto com os Morlocks e libertam uma entidade cósmica chamada Bebedor de Almas, que depois vai ligar lá na saga da
Fênix, tipo, é uma salada do caralho. Mas assim, é só o Wolverine dando uma piscadinha de tipo assim, ó, quem assistiu o desenho antigo sabe do que eu tô falando. E aí, depois de conseguirem sobreviver à primeira rodada, né, o primeiro encontro com a ninhada, o Wolverine fala, ó, vamos fazer o seguinte, a gente precisa ir mais pra fundo, porque se a gente tentar sair pela porta da frente, a gente tá fudido. Então, vamos se separar. Uma parte vai pro gerador de energia pra poder ligar e a gente poder ligar os equipamentos pra poder vazar daqui. E a outra metade vai pra garagem atrás de algum veículo, né? E o pessoal fica meio puto, tipo, como assim? Você quer ir mais pro fundo? Você quer entrar mais na armadilha, né? E aí eles até levantam a possibilidade que o Wolverine foi infectado pela ninhada também, né? E aí é o momento onde a gente chega no John Carpenter, porque isso claramente é uma grande homenagem, uma referência aí ao Enigma do Outro Mundo, cuja premissa é basicamente isso, né? A gente tem ali um grupo do exército lidando com o fato de que algum deles ali é um alienígena metamorfo e que pode matar todo mundo. E se o quadrinho, né, a ninhada é o equivalente ao xenomorfo, nesse episódio eles são o equivalente ao The Thing, do título original, né, do filme do John Carpenter, assim. E toda essa paranoia que tem no filme original, eles tentam recriar aqui. Então você tem o tempo inteiro toda essa confusão, toda a silhueta que aparece no fundo, mesmo que seja de um personagem que você conhece, você não sabe se vai ser alguém da ninhada ou não. É muito da hora, né? Como eles recriaram essa atmosfera do filme, assim. Isso eu achei bem legal porque é um jeito esperto de subverter, né? Porque quando se falar na ninhada, a primeira coisa que você pensa é em Alien, né? Então é meio tipo assim, mas não é, sabe? Tipo assim, tem outros filmes de terror com ET também. Tem referência no filme que a gente vai chegar mais pra frente, mas tem referência à franquia Alien também nesse filme. E aí, né, eles acabam realmente se separando, porque o Morpho dá uma descalonada, né? Fala, não, o Cornelius não devia estar infectado, ele devia ter se auto-infectado, porque ele era arrogante, blá blá blá. Então, acho que a gente vai conseguir sobreviver, né? E aí eles se separam, e aí o Maverick e o Wolverine vão pra um canto, enquanto o Morpho, Lady Lethal e o Dente de Sabre vão pra outro. E aí, quando eles se separam, a Lady Lethal, ela explica pro Morpho, né, porque ela passou o episódio inteiro chamando ele de Tomo. Tomo pra lá, Tomo pra cá, tá? E ele, mano, que é esse caralho de Tomo, né? E aí ela explica que Tomo, nas lendas japonesas, é uma raposa metamorfa que ajuda um samurai, né? Só que as coisas acabam mal pra essa raposa metamorfa, né? E aí, eu sinceramente não fui atrás se realmente existe uma lenda desse estilo, não sei se vocês foram, mas pra mim é só ela, tipo, ilustrando, tipo assim, o Wolverine é um samurai, o Morpho é um metamorfo e vai dar ruim pra ele, né? Tem sim essa lenda, eu acho que inclusive, como eu tô com preguiça, eu não fui muito atrás, por isso que não vai existir um Clube do Livro do Dr. McCoy. Porque eu não fui confirmar, mas eu acho que tem uma daquelas histórias extras do Sandman que aborda essa lenda. Sim. Tipo, é o sonho se encontrando com a raposa, não é, Nico? Essa história está sim em Sandman, então por isso hoje nós podemos ter o Clube do Livro do Dr. McCoy. Pra quem comprou, né, aqueles vários volumes, ou normalmente sempre tem na Amazon, porque, né, vende pra caramba, é uma das consideradas um dos quadrinhos mais relevantes de todos os tempos, né, que é Sandman. O volume 5 daquelas edições definitivas que a Panini lançava, a primeira história, que é Os Caçadores de Sonhos, tem arte da Yoshitaka Amano, tem o sonho se encontrando aí com essa raposa, que vai assumindo diferentes formas ao longo desse encontro com o sonho, e o Morpheus, né, vai contando essa história dela e de como ela se apaixonou e das formas que ela foi tomando e de como ela sempre acabava sendo enganada, apesar de se adaptar às outras pessoas. Assim, eu vou admitir que faz muito tempo que eu não leio, por algumas questões pessoais envolvendo o histórico recente do Neil Gaiman aí. Exatamente. Então tem ficado meio doloroso voltar pra Sandman ultimamente, mas tá aí essa história e existe e, bom, dói um pouco falar que ela tá aí e falar o nome dele junto. Mas como quase tudo que o Gaiman faz é roubar folclore de outras pessoas e reciclar, pensa que você tá lendo alguma coisa do folclore oriental, galera. E vai ficar tudo bem. Esse contato, Se pá, vale até meio que a menção de, tipo, existe isso em algum outro lugar, vamos ler da fonte original. Exatamente. Você não tava lá depois da queda. Quem garante que você não deu uns amassos numa daquelas coisas e agora tá infectado, que nem o Cornelius? E aí, enquanto, né, essa conversa da raposa rola, porque a Lady Lethal retoma a conversa que eles tiveram no
no avião e fala, você não respondeu, né, Morfo? Por que você tá aqui? E aí, um pequeno spoiler, o Morfo não responde, né, fica nessa o episódio inteiro, mas a gente sabe, né, quem assistiu a primeira temporada sabe que ele tem sentimentos pelo Wolverine, então foi meio por isso, assim. Esse silêncio do Morph é o famoso meu tesão me levou a lugares que eu não iria nem armado, né? Basicamente. É a definição desse ditado, assim, porque ele foi armado e mesmo assim ele se arrependeu, tá ligado? Coitado. Só que aí, antes dele poder responder, né, porque a Lady Lethal insiste, fala, mano, por que você tá aqui? O Dente Sabre liga tudo, né, e aí ele tem outro momento em que o Dente Sabre brilha nesse episódio, que ele fala, mano, eu vivi 200 anos, eu vi um monte de guerra, e sabe por que eu tô aqui? Sabe por que eu tô aqui até hoje? Porque eu tô em dia com a tecnologia, galera. Então, ó, faça um curso de informática, porque isso vai salvar vidas. Programa Dentes de Sabre de acessibilidade digital. É isso, faça como o Dente Sabre, não cai em golpe de Pix, sabe? Dente de Sabre dando aula no Sesc de atualização digital, dando aula de novas mídias. Falando em novas mídias, até um bom gancho, porque aí nesse momento em que eles ligam tudo, eles percebem que eles estão no arquivo do Arma X, né? E aí, fazendo jus ao título do episódio, esse arquivo não tá em papel, mas em DVDs, né? Onde eles registraram o decorrer das experiências, né? E nesse momento, a gente acha um verdadeiro festival de easter eggs, porque cada DVDzinho tem o nome de um personagem ligado à Arma X de alguma forma, né, Fantini? Pois é, então, tem uma lista enorme, né? A equipe da TV Colossus anotou todos pra vocês, então vamos lá que a lista é relevante. X-23, Ajax, que é o vilão do filme do Deadpool, Aurora, que é a irmã da Estrela Polar, Phantom X, tem o Wolverine lá, a Arma 18, que é o Larval, Raposa Prateada, a Cyborg, Mastodonte, Soldado Invernal, Arma 6, Ent, o coitado do Garrison Kane, Dente de Sabre, Agente Zero, Kimura, Worm, Sluggo e o Kestrel, que é o personagem do William M. naquele grande filme X-Men Origins Wolverine. Já considerado clássico moderno. Exatamente. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de ver Phantom X, que eu sou fã do Phantom X. Eu também. Então foi bem legal ver o nome dele. Eu não sei se ele já apareceu, o Morpho já virou ele em algum momento na série, porque ele já virou muita gente. Somente em seus sonhos. Eu acho que não também. Infelizmente. Ainda não. Mas enfim, tem uma lista bem longa. Foi bem legal ver todos esses personagens lá. Eu vou te falar que, assim, o que eu mais gostei também foi o Phantom X, assim, deu até uma certa esperança de talvez aparecer e tal, mas acho que talvez eles vão guardar pra próxima temporada e fazer um Arma X, mentira e Blu-ray, sabe, sei lá. Mas eu achei engraçado que tem uns aí que, mano, sinceramente, pra mim foi 100% umas referências muito específicas de gente, assim, que eu acho que só quem platinou tudo vai saber quem é, sabe? Tipo, esse Ent que tá marcado aí, sinceramente, não faço ideia de quem seja, mas o Kestrel, mano, eu tenho certeza que foi na maldade, assim, foi pra fazer as pessoas, tipo, os vermes de easter egg pesquisar e dar de cara com o Will.i.am no X-Men Origins Wolverine. Não é possível. Eu achei engraçado porque eles colocam, né, o DVD número 18 e é o nosso querido Larval, né, que é um X-Men que não deu certo. É uma fase que eles introduziram ele, a Medula e a doutora Cecília Reis, se eu não me engano. Se eu tiver errado, não me crucifiquem, mas eu acho que é isso. Como os 3 novos X-Men. Ali, já na decadência dos anos 90, ninguém se importou e esse personagem é motivo de piada. E o Gabriel botou em risco nossa amizade me dando um boneco do Larval. Foi mesmo. Eu pensei, mano, se tem uma pessoa que vai ficar feliz com o boneco do Larval, que eu, honestamente, é um personagem que eu não li nada, não conheço, pensei, é o Thiago, mano. Sabe aquele personagem, tipo, aquele seu amigo muito viciado numa parada que manja muito do negócio? E, tipo, assim, pra mim, eu não sei quem é Larval, e ele fica, caralho, da história tal e não sei o quê. Mas acho que nem o Thiago, porque realmente hoje a gente tava falando sobre isso e ele falou, tipo, é um cara que foda-se. Não, na verdade, assim, eu li algumas histórias, inclusive ele tá ali do lado da Medula, ainda não temos o boneco da Cecília Reis. Mas, Hasbro, se você estiver ouvindo, não quero ela, eu quero a ninhada, cara. Tá na hora de refazer esse molde e relançar a ninhada. E o Globo, continuamos na nossa campanha de boneco pelo Globo Herman. Queremos o Globe. Hasbrofan, @Hasbrofan, que é a Hasbro aqui no Brasil. Globe Herman, caralho. Mas o Larval, só pra fechar essa parte que não vai acrescentar quase nada ao público, mas eu estou com sono e me divertindo, o poder dele é o seguinte... Ele tem um sistema digestivo externo, que são 2 vermes que ficam nele, são tipo meio que uns amiguinhos dele, assim.
E aí, através da digestão de coisas de energia que eles consomem, ele fica ainda mais poderoso. É onda dos X-Men com... Tipo, né, o nosso querido acabou de ser citado Fantomex, né? Que, tipo, tem um sistema nervoso externo numa nave espacial e tem 3 cérebros e tudo mais. Mas ao contrário do Fantomex, que virou um fan favorite, o nosso amigo Maggot, ou Larval aqui no Brasil, caiu no esquecimento. O Larval, que a gente tá citando aqui, que é um personagem que meio que ninguém se importa, ele é o cara que aparece no DVD que eles assistem no episódio, né? Que eles pegam meio que aleatoriamente, dão play, e aí, enquanto a gente vai vendo ele se transformando numa criatura infectada pela ninhada, tal, a gente tem a explicação do Dr. Cornelius, né? Num voice-over ali, uma narração, de que o Arma X, né? O projeto Arma X, ele tentava controlar as cobaias deles através do trauma, né? E eles até mostram meio que o Wolverine, o Dente de Sabre, a Lady Letal, tal, em agonia, tal, não sei o que. Só que justamente esse trauma que eles usavam pra controlar a galera é o que despertava ela, né? Meio que um paradoxo. E aí eles estavam procurando uma forma de impedir que isso acontecesse quando eles tiveram o primeiro contato com a ninhada. E aí, como todo cientista maligno burro da ficção, eles acharam uma boa ideia pegar um negócio super perigoso e tentar transformar numa arma pra uso próprio. E aí, um dos testes que eles fizeram foi com o Larval, que claramente não deu certo, né? Porque aí ele virou uma criatura meio inseto alienígena desgraceira. E aí, nessa hora, ele fala que a ninhada, né? Os alienígenas, eles não suportam o contato com o adamantio, né? Eles morrem. Então, já deixa meio que no ar como é que as coisas vão se resolver no episódio, né? Que é uma informação bem útil, porque enquanto isso, na outra metade do time X, a gente descobre que o Wolverine foi infectado pela ninhada. Então, o que tinha acontecido com o coitado do Larval, que ninguém ligou, dessa vez aconteceu com o Wolverine e a gente tá ligando pra caralho. Inclusive, né, o Wolverine sendo infectado pela ninhada foi justamente essa história aí que o Thiago comentou na primeira temporada, querido ouvinte, e no episódio de hoje mais cedo. E aí a gente tem uma cena de ação muito maneira, em que é meio que o resto do time X lutando contra os alienígenas da ninhada e contra o Wolverine, né? E nessa hora é muito útil que a gente tem, sei lá, uns 3, 4 personagens que tentaram matar ele a vida inteira pra poder fazer isso de consciência tranquila, porque agora ele é meio que um alienígena assassino, né? Ah, o Dente de Sabre se aproveita disso pra caramba. Não, Sim, o Dente de é muito Sabre boa faz a essa festa. parte. A referência de Aliens que eu falei que ia vir é justamente nessa, quando o Maverick ele chega, tipo, completamente aterrorizado. Que ele fala, game over, man, game over. Verdade. Que é uma fala de Aliens, do James Cameron, né? A sequência do diretor favorito do Gabriel Ávila, que fica ali pendurado nas bolas dele 24 horas por dia. Meu amado James Cameron. A sequência do filme original do Ridley Scott, e que eles botam essa frase que, cara, virou meme antes de existir internet, virou uma frase que foi parodiada muitas vezes, e aí eles botam aqui também de novo com esse easter egg de a ninhada é o xenomorfo do universo X-Men, assim. E aí, como desgraça pouco é bobagem, enquanto eles estão lá lidando com a ninhada e com o Wolverine transformado no ET da ninhada, eles acabam acordando e libertando o Ômega Vermelho, né? O Ômega Red, que é esse vilão que o Thiago citou mais cedo, né? Que aparece numa das primeiras histórias ali do Jim Lee, que é outro inimigo clássico do Wolverine, né? Só que em vez de fazer parte do time X, alguém com quem eles podem unir forças nessa missão, na verdade é um cara que aproveita o caos pra tentar matar o Wolverine. Na verdade, assim, a primeira aparição dele lá, que é aquela 5 do Jim Lee, mostra ele no presente e ele no passado enfrentando o Team X, sabe? Que são os 3, né? O Team X não tem os outros. E aí, no meio desse caos todo, o Maverick morre, coitado, aumentando aí a contagem de corpos do time dessa missão. E aí, o Dente Sabre e a Lady Letal querem meter o pé, porque, né, mano, uma parte tá morrendo, outra parte tá sendo infectada, não tem o que fazer. E o Morpho fala, não, por mais que vocês queiram que o Wolverine se lasque, se a gente só for embora, a ninhada vai tomar conta da Terra, tipo assim, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, eles entram num embate literal e metafórico, né, porque ele sai na porrada com o Dente de Sabre, ele se transforma no Samurai de Prata, eles começam a lutar, e enquanto isso ele tá debatendo com a Lady Letal sobre o Wolverine, né? Porque a Lady Letal tá lá falando, não, mano, o Wolverine, ele é um assassino, ele é egoísta, ele não quer nada com nada, e o Morpho não, pô, ele é meu amigo, ele não faria isso comigo, tal, não sei o quê. E a Dente Sabre dá meio que o golpe final, né? Porque ele fala, mano, você percebeu onde que ele foi infectado? Ele não tava indo no hangar, né, na garagem atrás de uma nave, ele tava indo na câmara de Adamantium. Ele fez essa merda toda pra recuperar o Adamantium, só isso. E aí o Morpho meio que cai na realidade
realidade, mas fala, tá, foda-se, mesmo se for isso mesmo, a gente precisa impedir, não tem o que fazer, a gente não pode só deixar isso aqui pra trás. E aí ele tem o estalo, né, a grande ideia, que é juntar a fome com a vontade de comer, porque ele percebe, bom, se a ninhada morre com o Adamantium e o Wolverine aguenta o Adamantium, vamos colocar o Adamantium de volta no corpo dele, e aí a gente salva o dia. O plano do Morpho é muito bom e tal, mas assim, você tem que ficar meio preocupado, né, quando você tá num grupo com o Dente de Sabre, o Dente de Sabre é mais perceptível que você, com o que tá acontecendo, assim, mas tudo bem. Que aí tinha o fator da negação, tá ligado? Eu acho que no fundo o Morpho sabia, mas ele falou, não, mano, ele não ia fazer isso comigo, sabe? É isso aí, a gente já era! E aí, né, pra atrair o Wolverine pra câmara, o Morpho tem um momento que eu escutei o Thiago rindo daqui de casa, que é quando ele se transforma no Ciclope e começa a imitar o Ciclope do jeito mais ridículo possível, entendeu? Ele começa Mas a... ridículo não. Peraí, todo mundo calado. Eu quero dizer que esse é o momento mais realista de toda a série. Eu me senti, se durante todo o episódio a gente se sentiu no filme de terror, nesse momento eu me senti quase num documentário sobre o Ciclope. Não, eu gosto muito que assim, esse episódio inteiro é uma ode, entendeu? A tudo que faz o Thiago feliz. E aí quando chegou nesse momento... Foi escrito pelo Thiago, você vai Exato. ver. Você vai ver o roteiro Thiago Lins ali. Mano, mas isso que você falou de ouvir eu rir, era tipo, eu acordei cedo pra ver, era 7 da manhã, eu ri alto, eu acho que eu acordei uns vizinhos aqui. E eu fiquei voltando, sabe assim, criança ruim? Eu fiquei... Ele fica, de novo. Exato. Você é um bom soldado, reconheceu que eu sou superior. Nesse momento, o Morph me ganhou. Nunca critiquei. Pô, absurdo. Mas essa foi boa, eu tenho que admitir que até eu rachei o bico, né? Eu fiquei, mano... Gabriel, você percebeu que toda vez que alguém fala alguma merda do Ciclope, toda vez que alguém zoa ele e a gente fala, não, realmente zoou porque é verdade, você precisa falar, não, realmente é verdade. Tipo, você nunca consegue defender ele. Não teve uma ocasião. A gente teve um debate específico com várias coisas pro Ciclope ser defendido. E você nunca conseguiu defender nada. Por que será? Tal qual o Morpho, eu tô em negação e eu não vou responder isso não. Enfim, voltando pro episódio. O Morpho vai lá, se faz de isca com essa imitação patética, e aí o Dente de Sabre aproveita pra tirar a casquinha dele, né? Tenta matar o Wolverine pela milionésima vez. E aí o Morpho entra em desespero e fala, não é pra isso que a gente tá aqui e tal, não sei o que. Mas enfim, ele tenta apelar pro coração do Wolverine, primeiro de cara limpa, sem transformar em ninguém, falando, pô, você me salvou quando eu fui controlado pelo Senhor Sinistro e tal, né? Que é uma parada que acontece lá na série original, né? Onde o Morpho ele é dado como morto e ele volta à vida graças ao Senhor Sinistro, tá? Um negócio bem bad pra ele. Quem recupera, quem vai atrás dele é o Wolverine, né? E aí ele joga essa, tipo, não, pô, você tava lá por mim quando eu precisei, então eu tô aqui também, né? Os X-Men não fogem, também não vou fugir com você. Foi um momento bonitinho assim, só que não funciona. Tipo, não muda em nada, o Wolverine até ataca ele, né? Enfia as garras nele assim. E aí, quando ele toma a agarrada no peito, ele se transforma na Jean. E aí, quando ele se transforma na Jean, que o Wolverine para assim, ele fica, eita, Jean, né? E aí a Lady Lethal aproveita, deixa, ataca ele na câmara, e aí eles começam um experimento de novo. E aí nisso a ninhada começa a invadir, o Omega Red chega falando que vai purificar a terra, tal, não sei o quê. E aí é mó legal que o Morpho se transforma rapidinho no Homem-Aranha, né? E é o design do Homem-Aranha dos anos 90, da animação dele também, que saiu na mesma época. E aí o processo termina, Wolverine estraçalha o vidro do Projeto Arma X, volta, né? Naquele momento glorioso do voltei xará. E aí ele vai pra cima do Ômega Vermelho, assim. E aí fica bem claro que o Ômega Vermelho tá nesse episódio pra ter uma batalha final, né? Porque meio que... Como o Wolverine e os vilões dele estavam meio que do mesmo lado, não ia fazer muito sentido, então a gente precisava de um pega pra capar pra gente ter um momento muito foda do Wolverine que funciona, né? Mostra a cenação maneira. Eu achei bem foda também. Quando ele sai, começa a matar um monte de bicho da ninhada, ele vai pro Omega Red e tem uma luta bem da hora dos dois, assim. Eu acho o Omega Red um vilão bem muito da hora. Eu gosto do visual dele, eu gosto dos tentáculos, zões. Eu achei legal que conseguiram encaixar ele nesse episódio, assim. E aí tudo vai pros ares, né? Tudo começa a explodir, então o Wolverine e o que sobrou do time X bate em retirada, né? E aí fica pra trás, né? Pra morrer na explosão a ninhada e o Ômega Vermelho, mas que, como a Lady Lethal falou ao longo do episódio, ele é um morto-vivo capaz de qualquer dia aí aparecer de novo pra infernizar o Wolverine. E aí meio que teríamos o nosso final feliz, né? Só que, sendo também uma clássica história do Wolverine, a gente não pode ter um final 100% feliz, né? Então a gente tem ali uma conclusão agridoce no episódio, em que eles têm a viagem de volta e o Wolverine deixa pro Morpho, né? Ele fala, vai, fala aí o que você quer falar. Que é sobre o fato dele ter mentido, né? Pra galera e tal. E aí o Morpho, né? O nosso querido Tomo, diz que não tem nada pra falar não, que se ele precisou perguntar,
perguntar porque ele sabe o que ele tá pensando, e é isso, sabe? E aí o Logan explica, né? Ele fala, mano, eu não sou que nem você, tá ligado? Eu sou isso aí, eu sou o que eu sou, né? E aí o Morph ainda tenta dar uma esnobadinha, né? Tipo, nossa, o máximo que você consegue ser um animal com garra? Que triste, hein? E aí ele sai de perto, ele até senta do lado da Lady Lethal, que dá uma olhada pra ele, tipo, falei? A Lady Lethal, tipo, muito, ó, avisei desse aí, viu? Dessa água já bebi, sabe? Eu sei como é bater a cabeça nessa parede. É. E aí eu achei mó bonito o quadro final, assim, que o Wolverine saca as garras, né? E aí ele fica meio que, a tela fica dividida, né? Entre ele se olhando no espelho, entre aspas, né? Na garra, o que ele acha que ele é, sabe? Né? Esse animal com garras e tal. E o que acham que ele pode ser, né? Que no caso é o Morpho, tendo esperança dele ser algo e tal. E achei uma conclusão bem sentimental até pra um episódio que foi pura ação, né? Até aquele momento, assim. Coitado, o Morpho muito gado, né? Ele só se ferrou nesse episódio, quase Nossa, morreu. ele é muito gado, cara. Eu espero que ele consiga uma vitória, sabe? Em algum momento. Não sei, porque ele é o tipo de personagem que só passou por tragédia até agora e nunca deram uma luz no fim do túnel pra ele na cronologia dessa animação. Então não sei se em algum momento ele vai ter essa felicidade. Mas eu não sei, eu achei que resolveram um pouco rápido essa parte do Wolverine sem o Adamantium. Não é uma reclamação, não achei que foi apressado nem nada disso, mas nas minhas expectativas eu tinha que isso ia ficar mais pro fim da temporada, sabe? Eu achei que ele ia partir nessa jornada pelo Adamantium em si, mais perto da batalha final pra ter aquela entrada épica, assim. Me surpreendeu um pouco eles terem botado nesse espaço de meio de temporada, sabe? Porque quinto episódio é basicamente isso, é o miolo dessa temporada do X-Men 97, que acho que vai ter 10 episódios, né? Uhum. Então, me surpreendeu um pouco a gente não esperar tanto pra ver, porque o que a gente tá acostumado em série da Marvel é que a gente tem algumas referências ao uniforme, não sei o que, e a gente vê isso se concretizar no último episódio. Tipo, todas as séries da Marvel, em live action, pelo menos, foram assim, né? Eu achei que eles iam transformar a volta das garras de adamante num momento assim que eles fizeram com a série. Eu não sei, fiquei surpreso e achei interessante que foi resolvido tão rápido, assim. Eu concordo com o Nico, mas ao mesmo tempo a história original é tão ruim, é escrita pelo Eric Larsen, nosso querido amigo criador do Savage Dragon. A volta do Adamante do Wolverine, ela é tão bostinha, é o número 145 do Wolverine, é lá de 1999, que eu vou te falar que o desenho pelo menos foi mais divertido, sabe? Agora não falando dessa cena específica, mas do tom inteiro do episódio, me parece que as equipes de adaptação da Marvel são mais criativas que os criadores das mensais, assim, porque eles pegaram um monte de histórias que a gente citou aqui, a primeira aparição da ninhada, a primeira aparição do Ômega Vermelho, a origem, né, das memórias implantadas, o que fizeram uma grande mistureba e ainda botaram ali meio correndo, mas botaram o Adamantium de volta nele, assim. Eu me diverti muito mais vendo esse episódio hoje do que lendo a fase atual dos X-Men, sabe? Aprende, Marvel, vamos, vocês têm um monte de história legal, vamos criar novos, em vez de ficar fazendo histórias com o mesmo nome e derivados, entendeu? 3 sagas chamadas Inferno, ter 3 sagas com referência à queda dos mutantes. Vamos criar coisa nova, sabe? Pelo amor de Deus. Quantas eras de não sei quem a gente não teve, tá ligado? A gente teve a era do X-Men, tipo, recentemente. Exato. Porque, porra... A partir... Tem uma tese, acho que até de mestrado, agora eu não vou me lembrar a essa altura, mas enfim, de um jornalista de quadrinhos que ele fala que a partir de certa data, os quadrinhos americanos, eles pararam de ser criados, eles são só reescritos. E é meio isso, assim, sabe? Até o Inferno do Hickman, que é muito bom, assim, não tem nada a ver com o Inferno original, mas tem que levar esse mesmo nome, assim, sabe? E aí agora, eu não tô lendo o Wolverine atualmente, não sei se o Fantini tá, mas parece que ele vai perder também de novo, né? Ou já perdeu o Adamantium? Eu não tô lendo a fase atual do Wolverine, eu tô lendo várias outras mensais atuais, mas a dele eu não tô lendo, não. Então, eu acho que eu vi alguma coisa assim, que ele ia perder outra vez. Então, assim, pra onde vai isso, sabe? Se ele recuperando já foi ruim o
o que eles querem fazer com isso. Aliás, vou aproveitar aqui esse momento para mandar um salve pro meu amigo Chico Barney, que ele mandou um salve para mim no vídeo dele do X-Men 97. Chico, desculpa ter falado pra você reler Uncanny 268, não tem nada a ver. O episódio é outra coisa. Mas eu acho que foi ele que falou que é isso. Tá tendo uma saga agora de Adamantio e tal. E aí, se eu não me engano, é isso. Ele vai perder de novo. Então, assim, gente, vamos criar... Vamos chamar a galera que tá afim de trabalhar e criar coisa nova, sabe? Em vez de só reciclar as histórias que foram feitas lá nos anos 80, por favor. Mas também, se quiser reciclar, que pelo menos copie do John Carpenter, tá ligado? Ninguém vai reclamar. Melhor que regurgitando as mesmas histórias de, sabe, que já tá sendo contado faz 30, 40 anos, sabe? Exatamente. Os criadores originais iam em literatura, roubavam coisa, o Hulk é basicamente o médico e o monstro, sabe? Reciclavam e traziam novas ideias. Agora, você pegar um produto e destilar em 10 litros d'água até rola. Agora, você pegar destilação e destilar de novo, aí o negócio começa a ficar ralo, aí não dá certo. Mas eu vou só jogar no ar, assim, uma teoria, que eu também achei bem rápido, só que esse desenho, tem um negócio que eles me mostraram na primeira temporada, é que muitas das coisas que eles fazem rápido é pra dar tempo pra outras coisas se desenvolverem melhor no futuro. Por exemplo, na primeira temporada teve o Inferno, entre aspas, né? O original, da Madeline Pryor e tal, que, mano, é uma puta saga que durou um episódio. Porque o importante era, o filho deles é o Cable e ele foi infectado e ele foi pro futuro, sabe? Tipo assim, pra virar todo um negócio. Então, eu acho, talvez, essa parte dele recuperar o Adamantium foi muito rápido, pra depois, ao longo da temporada, a gente ter essa questão, um desenvolvimento maior dele, tipo, se provar, entre aspas, ser o que o Morpho idealiza dele, sabe? Então, não que precise, porque o Wolverine... pra preparar um segundo arco dele pra... porque assim, o Wolverine já se provou, né, um cara leal ao time e tal, 1 bilhão de vezes, mas assim, pra essa nova versão, né, o cara precisa de conflito, porque senão ele vai ser sempre o coadjuvante que vai estar lá pra quando precisar de uma cena de ação maneira, né? Então eu acho que talvez pro restante da temporada é isso que aguarda o nosso queridíssimo Logan. E esse foi o 5º episódio da segunda temporada de X-Men 97, o 4º episódio aqui da segunda temporada de TV Colossus. Segue a gente nas nossas redes sociais, elas estão aqui na descrição do episódio, não importa onde você tá vendo, vai estar aqui coladinho. E até semana que vem, que a gente volta com o 6º episódio da série. Adiós! Abraço! Vem, 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 vem.